Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolvo a questão do Exame Nacional de Química Ensino Secundário Geral 12ª classe 2014. Para si que está pela primeira vez ao canal e para si que está sempre ao canal e não está inscrito, e para si que está inscrito, sejais ambos sempre bem-vindos ao canal. Para si que não está inscrito, convido com que subscreva-se ao canal e ambos com que partilhem o link do vídeo, deixem ficar likes, necessariamente para que o vídeo chegue aos demais aos quais possam assistir, por tratar de conteúdo de natureza didático. E porque estamos no período de pandemia, recomendo para si que está vendo o vídeo com que lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela, pois a pandemia que nos assola é transmitida fluentemente sob vias respiratórias e por contacto. Contacto em materiais e ou objetos, incluindo pessoas, segundo dados mundialmente coletados, razões as quais da necessidade constante da lavagem das mãos e do uso constante de máscara. Bom, a mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com a respectiva questão para a resolução. E para si que admira no que faço e pretende apoiar financeiramente para investimento, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Bom, vamos ao essencial de sua forma a selecionar a questão para o vídeo. Ajustando a imagem necessariamente. Bom, teste exame de Química Ensino Secundário Geral 12ª classe 2014. Necessariamente. Bom, indo para a questão 20 da equação da reação em equilíbrio dióxido de enxofre, oxigênio, trióxido de enxofre, variação de entalpia menor do que zero. Então, o que é conveniente fazer para aumentar o rendimento da reação? Bom, antes de prossigo, importa-me recordar a si que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe e revisite playlists dos vídeos do canal. Bom, retornando ao problema sob forma a solucionar a questão 20, necessariamente, em conformidade com a equação, tem-se necessariamente variação de entalpia menor do que zero do processo. Para que aumente o rendimento, em primeiro lugar, o equilíbrio deve deslocar-se para a direita, que é no sentido da formação do produto desejado, necessariamente. Então, variação de entalpia salientar é a energia total do sistema medida a pressão constante, ou seja, é o calor envolvido no processo químico, podendo ser com absorção de calor, variação de entalpia maior do que zero, o que significa uma parte de conteúdo químico, uma parte térmica do processo transforma-se em conteúdo químico da reação. E variação de entalpia menor do que zero significa libertação de calor, o que significa inclusive que uma parte de conteúdo químico da reação transforma-se em energia térmica do processo, necessariamente. Então, para que aumente o rendimento em conformidade com as alternativas fornecidas do problema, então, a linha A, aumentar a temperatura. Bom, aumentando a temperatura, tem-se aqui a variação de entalpia menor do que zero. Então, aumenta-se a temperatura em conformidade com a alternativa, mas em função da variação de entalpia, que é menor que zero para o processo. Então, aumentando a temperatura, o equilíbrio desloca-se necessariamente para o sentido da reação endotérmica, necessariamente. Ou seja, aumentando a temperatura para a reação exotérmica, o equilíbrio desloca-se no sentido da reação inversa. Neste caso, dióxido de enxofre reacionando com oxigênio tem-se a certa transformação dirigida para produto, nesse caso que é da reação direta, que forma-se dióxido de enxofre. E tem o inverso. Então, tem a direção inversa, sentido da direção inversa, que é formar dióxido de enxofre e oxigênio a partir do trióxido de enxofre. Salientar, isto é uma reação reversível. Então, à medida que consome-se, ou seja, que reage o dióxido de enxofre e oxigênio, ocorre um consumo
de reagentes das espécies necessariamente que interatuam, dióxido de enxofre e oxigênio, aumentando o conteúdo do produto. E à medida que forma-se o produto, nesse caso dióxido de enxofre, moléculas de dióxido de enxofre tornam-se a reagir entre elas, formando-se dióxido de enxofre e oxigênio. E porque no início ocorreu o consumo, sempre que ocorre o consumo do que reage necessariamente, quando uma reação que necessariamente ocorre, necessariamente, então, ocorre um consumo. Neste caso, consumindo-se e tendo que formar-se, então, ocorre a regeneração do processo. Razões as quais que a reação reversível, nenhum dos conteúdos esgota-se, nenhum conteúdo das espécies envolvidas esgota-se por completo. Então, pois a regeneração é contínua, o que significa, reagindo as espécies que constituem reagentes do processo, elas formando-se produto e se consumindo reagentes, então elas tornam-se a ser formadas pelo processo inverso, que é recuperando o que consumiu-se, o que gastou-se, o que desprendeu-se necessariamente. Então, aumentando a temperatura, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido da reação endotérmica, que é à esquerda, uma vez que tem-se variação de entalpia menor do que zero. O que significa, nesse caso, para a esquerda, tende que ter o trióxido de enxofre e à direita tende que ter o dióxido de enxofre e oxigênio. O que significará a reação direta terá trióxido de enxofre e para a reação para o produto terá dióxido de enxofre e oxigênio, porque estou a referir o inverso, que será a variação da entalpia maior do que zero. Então, neste caso, deslocando o equilíbrio para a esquerda, uma vez que aumenta a temperatura e tende para a variação da entalpia menor do que zero. Então, dominou o conteúdo, o rendimento do produto desejado, que é o dióxido de enxofre. Então, não proporciona o aumento do rendimento. Agora, a pressão, aumentando a pressão, o equilíbrio desloca-se por sentido onde encontra-se menor número de moles para casos de gases, necessariamente. Então, verificando, para a reação direta tem-se 2 moles de dióxido de enxofre e 1 mol de oxigênio. Tornam-se 3 moles de reagentes da reação direta. Então, para o dióxido de enxofre tem-se 2 moles. Então, nesse caso, 3 é maior do que 2. Então, aumentando a pressão, o equilíbrio vai deslocar-se para a direita. E aumentando a pressão, nesse caso, terá a aumentar o conteúdo do produto, ou seja, o rendimento do trióxido de enxofre, necessariamente. Porém, não é a alternativa correta, uma vez que a aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca-se para a esquerda. E aumentando o equilíbrio para a direita, inclusive a constante de equilíbrio aumenta-se, pois aumenta-se o conteúdo do produto e diminui-se o conteúdo de reagente, da reação direta, necessariamente. A linha B, aumentar a temperatura e diminuir a pressão. Bom, eu dizia, aumentar a temperatura, o equilíbrio desloca-se, nesse caso, para a esquerda, uma vez que trata-se de variação de entalpia menor do que zero. O que significa, variação de entalpia maior do que zero, o equilíbrio com aumento da temperatura tende a deslocar-se para a direita. Bom, explicando o fenômeno, aumentando para a variação de entalpia menor do que zero, significa ocorre libertação do calor. Então, se ocorre libertação do calor, fornece nada de calor no sistema. Se ocorre libertação do calor pelo princípio de Le Chatelier, que diz, num processo químico, havendo uma perturbação química, o equilíbrio desloca-se no sentido de minimizar a perturbação nela ocorrida. Então, nesse caso, havendo a libertação de gases, ou seja, de calor, tornando-se em gases em exaustão. Então, nesse caso, com o aumento da temperatura, aumentando cada vez mais a temperatura, tende-se a ocorrer a libertação de calor. Então, ocorrendo libertação de calor, nesse caso, o equilíbrio tende-se a deslocar no sentido da reação endotérmica, porque no sentido da reação endotérmica será da absorção do calor. Então, o que será desprendido, que é liberto, então será necessariamente absorvido para que haja o equilíbrio, necessariamente, haja o equilíbrio térmico do processo. Então, nesse caso, com a diminuição da temperatura, diminuindo a temperatura, a tendência
de ocorrer a liberação de calor será menor. Então, necessariamente, em comparação com o aumento da temperatura. Então, nesse caso, diminuindo a temperatura para uma reação exotérmica, que significa, necessariamente o equilíbrio vai deslocar-se no sentido da reação exotérmica, necessariamente, porque terá diminuído a quantidade de calor que teria que libertar-se. Então, necessariamente, ocorrerá necessariamente uma absorção, que significa o calor será concentrado no sistema, necessariamente. Por essa razão, tendo-se minimizado a questão de calor liberar-se, então o equilíbrio vai deslocar-se mesmo no sentido de liberar-se o calor, que é no sentido da reação exotérmica, com a diminuição de temperatura. Inclusive com o aumento, para a reação endotérmica, com o aumento da temperatura, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido da reação endotérmica, necessariamente. Por quê? Porque, como dizia, aumenta-se a temperatura, então a tendência de ocorrer a libertação de calor é enorme, aumenta cada vez mais que aumenta a temperatura. Então, tendendo que equilibrar, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido da reação endotérmica, que é para o sistema, necessariamente. Então, ocorrendo a absorção, que é o sentido onde ocorrerá o deslocamento do equilíbrio. Então, nesse caso, isso significa de que com a linha B, diminuir a pressão, o equilíbrio vai deslocar-se para onde tiver maior número de moles, em termos de gases, volumes, necessariamente. Então, tende a deslocar-se para a esquerda, necessariamente, onde tem maior número de moles. Então, diminuindo o rendimento do processo. Agora, para a linha C, diminuir a temperatura e a pressão. Diminuir a temperatura, o equilíbrio vai deslocar-se no sentido da reação exotérmica, que é necessariamente à direita, que é no sentido da reação direta, necessariamente. Então, aumentando o conteúdo do produto, o rendimento do produto desejado, inclusive, que é trióxido de enxofre. Então, proporciona. Agora, diminuir a pressão, o equilíbrio vai deslocar-se para a esquerda, que é diminuindo o rendimento da reação, necessariamente. Então, não é a alternativa correta, inclusive. A linha D, diminuir a temperatura. Bom, diminuindo a temperatura, trata-se de reação exotérmica. O equilíbrio desloca-se no sentido da reação exotérmica, quer seja para a reação endotérmica, quer seja para a reação exotérmica. O equilíbrio desloca-se no sentido da reação exotérmica com a diminuição da temperatura. Então, nesse caso, necessariamente, com a diminuição da temperatura, o equilíbrio vai deslocar-se à direita, aumentando o rendimento da reação, que desloca-se para onde tem o trióxido de enxofre, que é o produto desejado, que é o que tende a obter, tanto da reação direta. Aumentar a pressão, o equilíbrio desloca-se, inclusive, onde tiver menor número de moles, que é gases em termos de gases. Então, deslocar-se-á à direita. Então, neste princípio, para a pressão, não tem a ver com a variação de entalpia, simplesmente com o equilíbrio, com a reação. Então, nesse caso, tende a deslocar-se para a direita, inclusive aumentando o conteúdo do produto desejado, que é o trióxido de enxofre, que é o produto da reação direta, necessariamente. Então, a opção correta é a linha D, para que aumente-se o rendimento da reação. Aumentar o rendimento da reação é aumentar o conteúdo do produto desejado. Nesse caso, o produto da reação direta é trióxido de enxofre, necessariamente. Então, a alternativa correta é a linha D. Então, para a questão 20, a opção correta D, necessariamente. Bom, dúvidas, será prazer em respondê-los. Subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like, partilhe, apoie o canal, deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo. Aqui Valdo Mário, estudante universitário, falo diretamente de Moçambique. Bom, é tudo, forte abraço, tchau.